Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos e eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023, uma sexta-feira. Daqui a pouco já vamos aí para 2024, um novo ano em nossas vidas, né? Eu espero que o ano de 2024 seja maravilhoso para todos vocês. Eu espero que vocês consigam realizar muitos sonhos. Eu espero que vocês consigam concretizar muitos planos. É isso que eu desejo a todos vocês. Muito, muito sucesso. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de falar um pouco a respeito de como que a gente faz para desenvolver uma mentalidade milionária. Parece ser uma coisa discrepante, né? Um cara que nunca viu R$ 2.000 na própria conta falar de mentalidade milionária. Mas eu gostaria de dar aqui algumas sugestões. Um cara que colecionou uma sequência de fracassos na vida. Eu gostaria de dar algumas sugestões, principalmente para aquela pessoa que é jovem e que pretende viver uma vida abastada, financeiramente falando. Eu sei que a maior parte das pessoas no Brasil, elas são consumidas pela ideia de que quanto mais elas se dedicarem à própria vida acadêmica, um melhor futuro profissional elas terão. Eu sei que a maior parte das pessoas são iludidas por isso. De fato, né? Se você estudar muito, você se dedicar bem e tirar boas notas em toda prova, em todo teste que vocês fizerem, vocês terão um futuro profissional promissor, de fato. Mas a vida acadêmica não é o ápice de tudo, né? Principalmente dos nossos sonhos. Não é. Muitas vezes é apenas algo simbólico. E um símbolo que nos traz um certo prestígio na sociedade. Só que na sociedade hoje, muitas pessoas têm um diploma de ensino superior e que não vale de nada. Você vê que a pessoa tem um diploma, algo que simboliza que ela tem uma superioridade intelectual, mas no fundo ela não passa de uma pentelha, né? De uma pessoa aí incapaz para muitas coisas, principalmente para questões lógicas. E, obviamente, uma sociedade sem lógica é uma sociedade totalmente pervertida, e é o que a gente vê hoje. Pois bem, o ápice da vida de uma pessoa não pode ser a vida acadêmica, e não é. Eu mesmo, na minha vida, conheci uma parcela bem ínfima, né? Mas ao mesmo tempo conheci uma parcela bem miúda de pessoas que se tornaram financeiramente muito bem resolvidas, tá? E que muitas delas aí nem sequer chegaram a pisar uma só vez, numa universidade. Muitas, inclusive, nem sequer concluíram o ensino fundamental, o ensino médio. Tiveram que travar os seus estudos porque viram no talento que tinham um caminho, né? Uma oportunidade para desenvolver um futuro brilhante. E essas pessoas, sim, conseguiram encontrar algo que muitos andam procurando por aí, principalmente dentro da vida acadêmica e, consequentemente, na vida profissional. O Brasil hoje, a educação que o nosso país tem, ela ensina a pessoa a se tornar uma funcionária a vida inteira, né? E essa ideia que consumiu a cabeça do brasileiro é uma ideia muito triste, né? Porque isso faz com que a pessoa jamais seja dona de si própria. Ela só vai conseguir ser dona de si própria, entre aspas, depois que ela atingir a tão sonhada aposentadoria. Vou solucionando aqui. Só depois que ela conseguir atingir a tão sonhada aposentadoria. Mas essa fase, geralmente, né, a pessoa já está ali com mais idade. Ela já não tem a mesma energia, a mesma disposição, a mesma qualidade mental, né, que uma pessoa que está ali, né, na faixa etária dos 20 aos 35 anos de idade. Ela já está buscando mais uma segurança, um conforto. Então, muitas coisas que ela vai viver ali, ela vai considerar como perfeitas para ela, como muito satisfatórias para ela, mas meio que uma ilusão, né? Porque o que era satisfatório, perfeito para ela, de fato, muitas vezes ela deixou de viver. E aí foi enganada por essa ilusão de que, de fato, a profissão, né, vamos dizer, a posição, perdão, de um profissional, mas um funcionário da vida inteira, ela foi condicionada a viver isso, assim, né, viver assim, e acha que o único destino que ela poderia ter, de fato, seria este. Pois bem, pessoal, de fato não é. De fato não é. O que eu quero que as pessoas façam, principalmente as pessoas aqui deste canal façam, é que descubram seus próprios talentos e façam de tudo para trabalhar em cima dele. Porque talento é dom. E nós temos capacidade de descobrir nossos talentos, ainda mais no mundo de hoje, um mundo que oferece infinitas oportunidades para a pessoa, né? A pessoa descobrir, para a pessoa se descobrir. Tem tantas áreas, tantos campos aí para a pessoa poder trabalhar, descobrir quem ela é, a sua personalidade, que certamente ela vai conseguir encontrar o seu talento, o seu dom. E se ela tiver mesmo esse dom, que ela viva sobre ele, que ela viva dele, que ela dependa dele. Eu tenho certeza que todas as pessoas deste canal aqui têm um dom. E isso é algo divino. E Deus não dá dom à pessoa simplesmente para que ela esconda esse dom, oculte esse dom. Ela faz isso para que a pessoa se destaque entre as demais. Para que ela viva, de fato,
né? Uma dádiva do próprio Deus. Eu vejo muitas pessoas aí enterradas, soterradas numa coisa plástica, disforme, que é, muitas vezes, o sonho de passar no concurso público. São mais de 11 milhões de funcionários públicos no Brasil, que são aí, né, que são pagos pelo dinheiro do contribuinte. E a maior parte das pessoas que contribuem aí com seus impostos aqui no Brasil recebem um salário mínimo, mais um pouco mais do que um salário mínimo. A gente passa quase a metade de um ano inteiro de nossas vidas, nossa vida profissional, só pagando imposto, só pagando tributo. E para financiar essas 11 milhões de pessoas que acham que estão vivendo um sonho. Mas por que eu digo que é uma coisa plástica, disforme? 60 questões de um concurso público e uma redação não define quem você realmente é. Aquilo que você está fazendo é apenas cumprindo com questões, com coisas que são questionadas a você, você está respondendo as questões da maneira que eles querem que você responda. Então eles estão testando, vendo se você de fato corresponde ao perfil que eles querem que você trace. E se você atingir esse perfil, perfeito, você está ali dentro. Mas você está ali dentro para ser o quê? Uma pessoa destinada a trabalhar para alguém. Para alguém, para um grupo, uma organização, até mesmo para toda a população. Então, querendo ou não, é a vida de um funcionário. Plástico disforme, porque ali não são trabalhados talentos, assim como na educação brasileira. A educação brasileira, ela nada mais é do que a distribuição de pares de sapatos de tamanhos iguais para pessoas com pés de tamanhos diferentes. Na educação não é estudado ali o perfil da pessoa, o perfil de um garoto. Para qual lado ele teria ali muita capacidade de se ascender, tanto pessoalmente como profissionalmente. Na minha escola, por exemplo, eu tinha o costume de fazer muitos desenhos. Eu sempre gostei muito de desenhar, muito mesmo, rabiscava em tudo. E geralmente a professora vinha, dava um tapa na minha mão, então falava, pare de desenhar, presta atenção na minha aula, que isso não vai te dar futuro. Muitas vezes acontecia isso, né? E às vezes eu era expulso de sala, às vezes eu era levado à diretoria, simplesmente por estar desenhando. Eu passava 2, 3 horários só desenhando, e aí o professor sempre vinha com a cara de total desprezo pra mim. Mas eu sei que o desenho pra mim, ele é um dom que eu não quis, infelizmente eu não quis dar continuidade, porque eu fui muito reprimido, de certo modo. Eu não vou ficar aqui dando de vítima, mas eu fui tão reprimido que eu até perdi vontade, sabe, de desenvolver desenho. E o Brasil é um país que, por mais que você seja uma pessoa muito boa numa determinada coisa, na maior parte das vezes você vai ouvir comentários negativos. As pessoas não conseguem vislumbrar uma coisa sem vir com uma tonelada de mas. Ah, você desenha bem, mas precisa melhorar. As pessoas não conseguem isso. Elas não conseguem falar, cara, você é brilhante. Continue porque você é brilhante. Continue que pode ter certeza que cada dia você vai se tornar melhor. Não, as pessoas não conseguem fazer esse tipo de comentário. É muito raro. E, geralmente pessoas que têm essa mentalidade não são do Brasil, né? Geralmente ou são de fora ou receberam instrução de fora. Influência de fora. Eu podia ter trabalhado esse dom, poderia estar ganhando rios de dinheiro aí só com este dom. Mas eu acho que até pra isso Deus sabe das coisas, porque se eu tivesse nesta vida de uma pessoa muito abastada financeiramente, talvez eu não tivesse essa visão de mundo que eu tenho hoje. Muitos dizem que eu tenho uma visão de mundo muito triste, muito entristecida, mas não é. Eu acho que eu tenho uma visão de mundo de mundo não, né? Pelo menos de país, sabe? Pelo menos de acordo com aquilo que eu vivo aqui, eu tenho uma visão tão real, tão assertiva das coisas, que infelizmente o único lado qual que eu consigo enxergar é o lado da tristeza profunda mesmo. Muitas vezes eu me coloco numa tristeza muito profunda diante das coisas que eu assisto neste país. E não é pra pouco. Às vezes eu faço vídeos aqui fazendo galhofadas, às vezes eu faço vídeos aqui tentando mostrar que eu tô de bom astral, mas às vezes poucos minutos antes de gravar o vídeo, cara, eu passo por uma miséria pessoal, um sentimento de miséria pessoal tão grande, que às vezes eu fico ali 2, 3 horas chorando, depois eu faço o vídeo ali, mas com uma cara limpa, né, um bom astral, só pra não atrapalhar os outros, só pra não atrapalhar o público que me assiste aqui. Porque deve ser um saco, né? Um porre você ficar gravando um vídeo chorando e todo mundo tem que ver aquela situação ali que eu, na minha condição de homem, eu não me sinto, assim, no direito de fazer isso. Não me sinto. Eu já fiz um vídeo aqui, né, em prantos, mas eu não me sinto, assim, no direito de fazer isso. Principalmente com o público que me assiste. Trabalhe esses talentos, pessoal. Trabalhe. Principalmente você que é jovem. Descubra-se. Vá atrás daquilo que você é. E diante daquilo que você enxergar dentro de si, do seu talento, trabalhe isto, siga adiante e não olhe para trás. Continue e não olhe para trás. Não pense, mas eu poderia ter vivido outras oportunidades que a maioria está vivendo. Não. Preze pelo seu talento. Porque o país hoje, veja só, até mesmo o nosso país irá te agradecer um dia. Pode ter certeza que você será uma boa influência para esse país. Nosso país não é uma máquina de talentos, não. O nosso país é uma máquina aí de produção gigantesca de pessoas querendo migrar para o meio público. Porque pela miséria que a gente vê dentro do meio empresarial, da dificuldade do empreendedor de sair, de se sobressair, e
dos problemas que os funcionários, eles consequentemente colhem, né, por ter um salário muito pequeno, as pessoas acabam vislumbrando no concurso público uma maneira delas poderem pelo menos ter uma outra realidade. Às vezes delas poderem, sei lá, ajudar uma mãe a comprar um apartamento, um pai a adquirir um carro, né, ajudar nos afazeres da própria casa, né, nas contas da própria casa. Às vezes a pessoa vê naquilo uma esperança, porque de fato é muito difícil você viver com tão pouco no Brasil. Você vê que nos outros países desenvolvidos, a qualidade de vida é muito grande. Ah, mas o custo de vida é alto. Sim, mas a qualidade de vida nem se compara. Aqui o custo de vida é alto, você recebe pouco, e a realidade à sua volta é totalmente esmagadora. Diferentemente de outros países, né? O custo de vida é alto, sim, mas olha pelo valor que as pessoas recebem, pela qualidade dos produtos que elas podem adquirir, e olha a realidade à volta delas para ver se de fato elas estão chateadas. Não estão. Muitas não estão. Se você tem um talento, trabalhe. Outra coisa que eu posso dizer aqui, pessoal, aprenda a ser chato. Aprenda a dar valor a si mesmo. Tô falando isso tudo de acordo com o que eu poderia ter vivido, mas não vivi. Aprenda a ser chato. Hoje eu sou um cara chato, mas eu queria ter sido chato, mais chato ainda quando eu era jovem. Se eu tivesse sido um cara chato para as minhas motivações, o que significa ser chato? Não tô falando de ser inconveniente, de incomodar as pessoas propositadamente, simplesmente para que elas te vejam como um pé no saco. Não. Tô falando de ser chato no sentido de ser disciplinado, focado e extremamente insistente nas suas motivações. Seja o cara mais motivado possível nos seus próprios objetivos, porque ninguém vai fazer isso por ti mesmo. Ninguém. E lembrando que você é a pessoa mais importante deste mundo. Se você não lutar pelos seus objetivos, ninguém mais vai fazer por você. Ninguém. Só você pode fazer isso. Então seja chato. Porque as pessoas, principalmente na realidade que a gente vê aqui nesse país, as pessoas não querem que você dê certo. Se você estiver dando certo, a maioria vai pensar que você está roubando, ou você aí é um charlatão, ou então que você é sustentado pelo seu pai e pela sua mãe. Três possibilidades. De resto, ninguém quer que você suba na vida. As pessoas não querem que você seja motivado. As pessoas querem que você entre na onda. Na onda da graça, do fuzuê, da palhaçada, na onda do fracasso. Porque a coisa mais comum que a gente vê nesse país aqui é um grupo de pessoas totalmente nojentas, repugnantes, se sentando ali numa mesa de bar e falando mal da vida dos outros. É a coisa mais prazerosa que existe, chegar na sexta-feira, depois de uma longa jornada suada de trabalho, se sentar numa mesa de bar, comprar ali vários cascos de cerveja, torrar todo o dinheiro naquilo ali e falar mal das pessoas. Com a barriga desse tamanho, né? Com ali uma qualidade de vida totalmente fodida e falar mal dos outros que, querendo ou não, nem estão ligando para aquele bando de imbecis. Falar mal de pessoas que estão infinitamente ali distantes desses imbecis. Pessoas sempre melhores do que eles. É a cultura do caranguejo no balde. Se um caranguejo tenta sair do balde, o outro caranguejo tenta puxá-lo de volta. É a inveja, assim, se manifestando a todo momento. É a manifestação da inveja. O nosso país, ele tem isso como cultura. É cultural isso. Eu não tô exagerando, não tô fazendo histeria. Isso é cultural. Se um sujeito na casa da frente, por exemplo, pinta a fachada da sua casa, as pessoas logo já pensam, peraí, esse cara tá ganhando mais. Às vezes ele tá ganhando mais do que eu. É aquela ideia, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre mais verde. Por que é sempre mais verde? Alguma coisa ele tá tramando, alguma coisa ele tá fazendo. Ele tá ganhando mais do que eu, então eu vou querer que a minha grama seja mais verde ainda. Pense nos teus motivos, porque você é a pessoa mais importante desse mundo e comece a trabalhar isso cedo. Terceira coisa. Tenha boas influências e jamais ande com pessoas fracassadas. Se você anda com pessoas fracassadas, pode saber que você não vai dar certo. Pode desistir, você não vai dar certo. Ande com pessoas que queiram o sucesso para elas próprias, né? Queira andar com pessoas assim. Cada uma ali com um objetivo grandioso por trás. Porque se você quiser andar com pessoas que só veem fracasso em tudo, pessoas que só veem problema e só querem viver de forma miúda, vocês não vão dar certo. Quem tem uma boa motivação na vida tem que andar com pessoas que também têm boas motivações. Ponto final. Isso vale até mesmo para quem quer se desenvolver intelectualmente. Porque para quem quer se desenvolver intelectualmente não pode conversar com pessoas que só falam asneiras. Então ande com pessoas muito bem desenvolvidas. Eu não estou falando aqui, por exemplo, você que é um cara casado, você que é uma pessoa casada, tem que, por exemplo, abrir mão da sua esposa simplesmente que ela tem muito menos cultura do que você. Não, isso é uma coisa diferente. Aí é a sua família, né, meu amigo? Aí já não tô falando do seu círculo social familiar. Tô falando aí das pessoas ao seu redor, seus colegas, seus amigos. Se você quer andar com pessoas burras, ignorantes, fracassadas, você não vai dar certo. Você não vai dar certo, pode desistir. E quanto a essa questão da influência, lembre-se que os seus pais devem ser a maior influência na sua vida. Por quê? Eles te deram esta vida aqui. Eles foram responsáveis diretos
para te garantir essa vida. Claro, acima de tudo, o próprio Deus. Mas eles foram os responsáveis diretos para te dar essa vida que você tem aí hoje. E por mais que eles possam ter sido aí, sei lá, pessoas moralmente ruins, por mais que você tenha sofrido com isso, continue respeitando seus pais por eles serem seus pais. Pela simples condição de eles serem seus pais. Você pode encontrar aí seu pai bêbado na rua, jogado, né, no meio-fio, na calçada. Você pode encontrar seu pai nessa condição. Pode ser que você não queira ter a mesma vida que a dele. Mas lembre-se que antes de tudo, ele te deu a vida. E só de ele ter feito isso, ele já foi um homem suficiente. Jamais deixe de vê-lo uma figura de pai. Ah, mas ele foi ausente. Não interessa. Ele é seu pai e você deve a ele respeito. Tanto ao seu pai quanto à sua mãe. Tá ok? Mas queira sempre, sempre uma vida melhor do que a deles. Queira sempre, porque assim você será sinônimo de orgulho. Sempre você será sinônimo de orgulho. Pode ter certeza disso. A coisa mais difícil neste mundo, de fato, é a gente, assim, ver nossos pais numa condição muito difícil. Com certeza, é a coisa mais difícil do mundo. Porque a gente vê ali pessoas que nos deram a vida numa condição muito difícil, a gente fica plantando várias coisas na nossa cabeça e isso cria uma crise de ansiedade muito grande. Mas lembre-se que você é a pessoa mais importante deste mundo. Mas jamais deixe seus pais na condição que eles estão. Jamais. Tá? Mesmo que eles sejam pessoas moralmente ruins. Nunca abram mão dos seus pais. Nunca. Jamais. Mas se um dia eles chegarem e abraçarem, aí, um determinado dia, eles abraçarem a sua vontade de desistir, renegue esse abraço deles. Renegue. Você não pode permitir que nem sequer os seus pais permitam que você desista. Porque só você sabe dos seus motivos, dos seus sonhos. Só você. Nem seus pais vão compreender o que você quer de fato. Sejam melhores. Melhores e jamais abrace a causa deles de que se você desistir, para eles está tudo bem. Jamais aceite isso. Você continua lutando. E sem parar. Isso também está envolvido, mais ou menos, naquela questão de você ser uma pessoa chata. Porque até mesmo quando uma pessoa decide ir atrás das suas motivações, até mesmo seus pais passam a vê-la como uma louca, né? Por que meu filho está fazendo isso? Ele está colecionando tanta perda de tempo. Não faz sentido. A outra coisa que eu vou dizer aqui, pessoal, essa aqui é muito válida, essa daqui é muito importante. Jamais abram mão de uma rotina de estudos. Se vocês fizerem isso, vocês já perderam. Jamais. Uma vez eu ouvi do Guilherme Freire uma coisa muito interessante. Uma pessoa que lê um pedaço de um livro todo dia, sei lá, 10, 20, 30 páginas de um livro todos os dias, é muito mais, vamos dizer, esse tipo de estudo é muito mais importante, ele é muito mais frutífero, né? Do que o estudo de uma pessoa que lê 10 livros ao mesmo tempo e depois passa uma temporada sem ler nada. Porque quando a gente estuda um pouquinho de cada coisa todo dia, a gente vai evoluindo desta forma aí. Eu já percebi uma coisa nesses quase 30 anos de vida, que é o seguinte. Todos os dias a gente aprende uma coisa. Todos os dias a gente aprende uma coisa. O cérebro está em constante funcionamento. Se você passar um dia inteiro deitado na cama, você vai aprender alguma coisa com essa realidade aqui. Alguma coisa você vai aprender. Não tem como. Mas a leitura ela é fundamental. Se você abre mão da sua rotina de estudos, você já abriu mão de tudo. Acabou. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que tudo o que você está trilhando aí hoje venha a ser o fracasso do amanhã. E aí, como é que você vai se virar? A única coisa que não vão te tirar é o conhecimento. A única. E com esse conhecimento você pode vir a se reerguer e até melhor. Eu já vi várias conversas de milionários na internet que perderam tudo mais de 3 vezes. E a única arma que eles tinham era o conhecimento. Eles não tinham mais nada. Eles não tinham um celular a favor deles, eles não tinham um notebook a favor deles, mas a única arma que eles tinham era o próprio conhecimento. Isso que está aqui dentro da sua cabeça, isso eles não podem tirar. Então jamais abram mão de uma rotina de estudos, mesmo que vocês estiverem ainda com muito dinheiro, muito sucesso. Porque o brasileiro, ele acha que eu já fiz o que eu tinha que fazer na minha vida, e aí ele para de estudar. Essa é a visão mais ignorante, mais esdrúxula que existe. A mais burra que um sujeito pode ter. Às vezes um cara tá lá, aposentado, e ele faz questão de não aprender nenhum idioma. Não, minha vida tá feita. Então eu não vou aprender mais nada, porque eu já tô com o dinheiro que eu quero. É burro. Porque ele acha que a realidade, ele domina a realidade à volta dele, mas ele não a domina de nada. Ele nunca dominou. É a realidade que o domina, em vez de ser o contrário. Você que tem que ser o dono da sua realidade, você tá entendendo? Você que tem que ser o dono. Eu falei, peraí, eu vou parar de fazer isso pra fazer aquilo. Eu vou me dedicar a tal coisa e deixar de fazer a outra. Eu vou deixar de dar importância pra fulano pra dar importância pra mim. Você que tem que ser dono de si próprio e acabou. E não deixar que todas as coisas agem por si mesmo. Se você fizer isso, você já perdeu. Fracassou. Né? Se você quer fazer isso, então sai desse vídeo porque não é pra você. Essas coisas que eu tô dizendo aqui não são pra você. Deixa eu ver outra coisa aqui. O tempo é a substância da vida. Você tá aqui nesse vídeo, você já tá perdendo tempo.
você já podia estar fazendo outra coisa. O tempo é a substância da vida. Tudo que nós enxergamos ao nosso redor está morto. Você que olha aqui para os meus olhos, você está vendo uma pessoa morta. Porque minha saúde, nesses segundos que estão passando, está se debilitando. Algum órgão do meu corpo, em algum momento, vai parar de funcionar. E eu não sei em qual momento. Pode ser daqui a anos, mas mesmo assim, o tempo está dizendo que eu vou morrer. A única coisa que nos limita é a morte. E se o tempo, ele é curto, de fato ele é muito curto para todos nós. Se o tempo é curto, não espere que as coisas caiam do céu. Faça valer a pena cada segundo da sua vida. Cada segundo, e jamais tenha uma única oportunidade em mãos. Jamais abra um único plano para sua vida. Coloque outros planos para que você jamais venha passar aí por quedas, por falhas que possam comprometer todo o seu futuro. Tenha outros planos em mente. Eu falei de talento aqui, claro, mas tem pessoas que têm talentos para outras coisas. As polímatas, por exemplo, tem pessoas que são polímatas e nem sabem, né? Ainda não se descobriram. Tem pessoas que têm talento para várias coisas. Eu, por exemplo, eu tenho um talento muito grande para o fisiculturismo. Eu passei mais de 10 anos da minha vida, né, treinando arduamente. Mas eu não quis investir no fisiculturismo. Nem nas artes, nem no fisiculturismo. Mas por que eu não fiz isso? Eu sei que o atletismo é uma coisa bem fora de contexto, mas eu vou dar só um adendo aqui. Eu sei que o atletismo não é sinônimo de saúde. E a pessoa, para ela conseguir algo na vida, no atletismo, ela tem que agir como se o corpo dela fosse uma máquina. Só que o nosso corpo, uma máquina assim, né, uma máquina super potente. Só que o nosso corpo, ele é uma coisa super inteligente, mas ele não é super potente. Ele não resiste a todas as potências do mundo. Ele não é. Ele tem um momento em que ele vai decair. As coisas decaem. Nossa vida, nossa natureza é assim. E o atletismo, geralmente, né, ele tem muito bom desempenho, um desempenho extraordinário até uma faixa etária. Até uma fase da nossa vida. E depois, ele já não vale mais. Que é um exemplo, né, um jogador de futebol. O cara que tem ali um alto desempenho, alto rendimento, é até uma fase da vida dele, para que depois ele seja substituído por um outro jogador mais novo. E não importa se ele tem habilidade, talento, ele não vai conseguir competir com os outros jogadores se ele não tiver o mesmo condicionamento físico. Então o atletismo não é sinônimo de saúde. Saúde é a pessoa fazer tudo dentro de um equilíbrio para o corpo dela, porque o nosso corpo, ele sabe muito bem a hora que ele está sobrecarregado e a hora que ele precisa de impulsos, de incentivos. E ele responde, é como um carro. Se você pega um carro 1.0 e acelera ele mais do que ele pode, mais do que ele aguenta, vai dar problema, não é verdade? Agora, e se você deixa o carro muito tempo parado? O que acontece? O motor trava, né, a bateria também arreia, tudo acontece. Então, são todos esses problemas aí, a mesma coisa vale para o corpo humano, mas temos o nosso tempo, né, vamos dizer assim, de boa produção, né? Tudo vai decaindo em nós. A realidade é essa. Nossa vida vai, é algo decrescente. Então nós temos o tempo de muita glória. Nós temos uma fase de muita glória. E depois a gente tem o nosso total direito de nos tornarmos velhos gagás. O atletismo não é sinônimo de saúde. Então eu não quis entrar no fisiculturismo, porque eu sabia que, por exemplo, eu precisava usar anabolizantes. Mas eu nunca utilizei anabolizantes na minha vida. Eu nunca fiz isso. Graças a Deus, 10 anos de treino, eu nunca precisei fazer isso. E eu não me arrependo. Eu podia ter me tornado um bom fisiculturista, eu tenho genética pra isso, tem. Mas eu não me arrependo aí de não ter vivido isso, porque graças a Deus eu ainda tenho uma coisa que me importa bastante, que é a minha saúde. E eu me importo bastante. Você pega o próprio Chris Bumstead, né? O número 1 aí, na competição Mr. Olympia, competição internacional Mr. Olympia. Número 1, no mundo inteiro. Ele tem um problema lá nos rins, né? Não sei o que acontece. E é uma condição que pode comprometer a vida dele. E com certeza, né? Claro, aquela uma coisa, deve ser alguma coisa genética, um problema genético, mas com certeza aquilo é agravado pelo uso constante de esteroides anabolizantes. Pode ter certeza disso, porque o nosso corpo, ele não é programado para ser artificializado. Não, o nosso corpo, ele funciona, né, aos moldes naturais. Ele tem que funcionar aos moldes naturais. E se você sobrecarrega ele, uma hora a dívida vem. Tá? É igual você colocar um combustível para um carro de alto desempenho, sei lá, uma Ferrari, não sei. E jogar no Uno. Não sei, ele vai gritar, uma hora ele vai chorar, né? Mesma coisa vale para o nosso corpo. Então eu não quis investir, graças a Deus, eu não quis entrar nessa área. Podia ter ganhado muito dinheiro, muito sucesso, mas eu sei que eu ia comprometer a minha saúde. Eu tenho certeza que eu ia comprometer. A vida de todos esses caras gostosões que aparecem por aí com um ego super inflado, né? Que Cariani e companhia, pode ter certeza, cara. Eles têm todo acompanhamento profissional do mundo? Tem tudo, todos os profissionais do mundo, mas eles não têm ali garantia de que a vida deles vai ser muito mais longínqua do que da maioria, não. Eles não têm essa garantia. Eles não podem garantir que a vida deles vai ser mais longínqua do que da maioria. Até porque a dívida vem. Com o uso de esteroides anabolizantes, que todos eles fazem, a dívida vem. Ah, mas eles viveram um momento de triunfo deles. Ótimo. Né? Mas que adianta todo triunfo se a sua energia, sua vida vai, sua saúde vai embora. Acho que não vale a pena. Eu particularmente, eu quero viver muito tempo.
Quero viver muito tempo. Mesmo sentindo dor, mesmo sentindo dificuldade, eu ainda quero aproveitar as coisas lindas deste mundo, desta vida aqui, que Deus me deu. Quero viver mais de 100 anos. Tem pessoas que não, eu quero viver muito tempo, não. Eu quero viver. Quer viver não, porque eu vou sofrer. Meu filho, o sofrimento é a substância da vida. Né? Faz parte da realidade. Se você não está pronto para isso, você não está pronto para nada. Né? Aprenda, porque até com sofrimento você acostuma com ele, você se adapta a ele, né? Mas voltando lá. Sempre tenham planos, mais de um plano nas suas vidas. Planos satisfatórios, planos que possam garantir a vocês bons resultados, tá? Vamos lá, outro ponto aqui que eu poderia falar. Casamento é importante? Casamento é. Relacionamento é importante? É importante, porque é muito ruim você viver uma vida sozinho. Mas jamais queira entrar num relacionamento acreditando que a outra pessoa, seu companheiro, possível companheiro, seja aí um sinônimo de solução para todos os seus problemas, porque você vai se ferrar. Todo ser humano é corruptível. Não é corrupto, mas corruptível. Isso é fato. Né? Às vezes a gente fala assim, olha, se eu fosse político, eu jamais iria roubar mais de 100 milhões de reais de uma pessoa me oferecendo para conseguir passar um projeto na Câmara, alguma coisa do tipo. Eu jamais iria roubar. Mas você já viveu essa realidade? Você já passou por esta experiência? Para garantir que de fato você nunca iria roubar, mas será, eu nunca pegaria. Mas você já viveu essa realidade? Para ver se de fato você não ia pegar nem pelo menos uma parcelinha daquele dinheiro todo, aquele montante de dinheiro todo ali? Garantido que você iria conseguir tudo aquilo, mas no oculto. Será mesmo que você não iria abrir a mão dos seus valores para aquilo? Então todo ser humano, ele é corruptível. Não corrupto, mas corruptível. E a partir do momento que a gente coloca toda a nossa vida nas mãos de uma pessoa, a gente já se torna maldito. Por que maldito? Porque a gente está depositando confiança num ser de carne e osso e de muitas emoções que agem ao mesmo tempo. O indivíduo, ele passa momentos de estresse, raiva, fúria, tristeza demais, muita angústia e às vezes muita felicidade. Às vezes ele passa momentos de muita paz. Isso faz parte do nosso cotidiano. Né? E muitas vezes ele tende a voltar contra nós por causa dos seus problemas particulares. Ele tende a se voltar contra nós por conta dos seus problemas particulares. Não é verdade? E aí? Aí nesse momento, por exemplo, quando a gente está com uma companheira, um companheiro que está dominado por uma fúria, nesse momento a gente até pensa em divórcio. Né? Aí falou uma coisa totalmente horrível comigo, agora eu vi quem ele é, agora eu vi quem ela é. E aí já pensa em colher o divórcio. Se você está querendo isso, querendo se espelhar numa pessoa que vai resolver toda a sua vida, você já perdeu. Garanta si próprio, garanta as coisas para si mesmo, antes de querer viver um relacionamento, porque senão você vai se danar. Você tem que ter uma vida definida para querer viver um relacionamento, isso é fato. Isso é fato. Uma vida definida. Tenha uma tranquilidade, pelo menos uma tranquilidade financeira, e com certeza também, né, uma tranquilidade emocional para querer viver um relacionamento. Porque se você não tiver isso, você acha que você vai resolver um relacionamento, você vai destruir a tua vida. Você vai acabar com seus dias de vida, pode ter certeza que você vai durar pouco. Você pode ter toda a força do mundo, mas você vai durar pouco. Você não vai suportar. Você vai fazer besteira. Né? Você vai se arrepender. E em vez de você se arrepender, que tal você trilhar o caminho do sucesso bem lá no início? Não é mais inteligente? Ouça isso de uma pessoa que errou diversas vezes. Ouça. O inteligente não é aquele que aprende com os próprios erros, mas que aprende com os erros dos outros. Olha aqui, ó. Olha o cara que mais errou aqui na sua frente. Então, pessoal, acho que esses são os pontos que eu podia falar a respeito de uma mentalidade milionária. Pô, tem outros pontos, claro, tem outros pontos. Eu não sou nenhum coach, mas é porque eu estou mostrando aqui, né, meio aí de uma experiência de uma pessoa bem fracassada, que vocês podem dar muito certo. Vão atrás que esses instrumentos, essas coisas, são as mais, talvez sejam as mais importantes para vocês conseguirem um futuro de sucesso. Aí, jamais, última coisa aqui, jamais se esqueçam que tudo isso é possível porque Deus está trilhando o seu caminho. Jamais se esqueça do próprio Deus. É Ele o responsável por você conseguir todas as coisas. Não adianta você querer viver uma vida toda abastada e não ter Deus no coração. Uma vida totalmente miserável. E a pior coisa que tem é a gente deixar todo o nosso arrependimento nos nossos últimos momentos, nossos últimos suspiros. Uma vida cristã é uma vida de arrependimentos, mas são arrependimentos constantes. É uma vida de autoanálise. É você saber trabalhar sua identidade todos os dias. Fala, peraí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou aquilo que eu deveria ser? Será que eu estou errando? Será que eu estou fracassando? Será que eu estou deixando de olhar para o irmão? Esta é a vida cristã. Não é aquela que você mergulha sua cabeça dentro da água e pronto, eu sou uma nova criatura. Ah, vai se fuder. Não é, não. Vida de cristão é uma vida de luta. Muitas vezes não é luta contra a sociedade, contra o país, contra o mundo, contra as bizarrices desse mundo, não. Mas contra nós mesmos. Só tem uma filosofia, né? Acho que até o próprio Sócrates já falava disso. Nosso ilustre Sócrates já falava disso, né? O Platão já falava do homem vencer a si próprio, mas o Sócrates também já falava disso. Viva uma vida assim. Viva uma vida
cristã, jamais se esqueça do próprio Deus, porque tudo que você tem à sua volta, todas as oportunidades que você trilha, mesmo de fracassos, é graças ao próprio Deus. E seja grato a Ele por tudo, tudo, porque só Ele sabe de todas as coisas. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharem até aqui. E sucesso! Sucesso para todos vocês. Eu quero que o ano de 2024 seja o mais maravilhoso de todos. Para todos vocês. Para todos vocês, no fundo do meu coração. Muito obrigado e até a próxima. Falou!